conosco pela Tua palavra, dando-nos unção e compreensão espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Quem está acordado, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Atos 19, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Esse texto fala da terceira viagem do apóstolo Paulo. Aqui ele estava na cidade de Éfeso. Ali diz o texto: cumpridas estas coisas. Aconteceu assim, no capítulo 18. Capítulo 17, Paulo estava em Atenas. Falou no Areópago. Daí saiu do Areópago, ele foi para Corinto. Capítulo 18 fala do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, uma cidade da Grécia. Ali se fundou uma igreja que depois Paulo escreveu 2 cartas, que são os 2 livros, as cartas aos Coríntios que nós temos na Bíblia. Diga glória a Jesus. Em Corinto o Senhor deu uma visão para Paulo que o Senhor tinha muita gente naquela cidade e era para ele não temer as perseguições. Daí ele pregou, anunciou, houve muitos frutos, mas depois houve perseguição da parte dos judeus. O apóstolo saiu, foi para muitas regiões, e ali no capítulo 19 ele chegou à cidade de Éfeso. Em Atos 16, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de pregar na Ásia. Na Ásia, naquela época, era conhecida apenas a parte que hoje se chama Ásia Menor. Era uma província do Império Romano, cuja capital era Éfeso. Então, em Atos 16, o Espírito Santo impediu o apóstolo de ir para lá. O Senhor encaminhou o apóstolo para a Europa, porque em Atos 16 ele foi pregar em Filipos, que é uma cidade da Grécia. Aliás, esse texto aqui fala Acaia e Macedônia. Acaia é a região de Corinto e Macedônia é a região na Grécia. Diga glória a Jesus. Então, primeiro o Senhor impediu Paulo de ir para a Ásia, ele pregou na Europa. Depois o Senhor permitiu que ele fosse para a Ásia, que ele pregou na cidade de Éfeso. Cumpridas estas coisas, o que quer dizer este versículo que nós lemos? Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou 12 varões, que eram discípulos de João Batista. Eles conheciam o Evangelho, eles conheciam aquilo que João Batista tinha pregado, que depois dele viria o Redentor, viria o Salvador, aquele de quem João Batista não era digno de desaltar a correia das alparcas, aquele que haveria de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eles sabiam esta mensagem, mas eles não conheciam a mensagem integral do Evangelho, porque Paulo chegou ali em Éfeso, e a estes 12 varões ele perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam assim: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então o apóstolo lhes ensinou, eles foram batizados nas águas novamente, porque eles não tinham sequer sido batizados em nome de Jesus, tinham sido batizados apenas no batismo de João, que era para fim exclusivo de arrependimento, perdão de pecados, e receberam o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos, o versículo 21 fala que uma parte da obra do Senhor estava cumprida na cidade de Éfeso, quando então Paulo resolveu em espírito ir avante. E o que a palavra do Senhor significa uma obra cumprida, uma obra completa da parte do Senhor? Significa um conhecimento integral do Evangelho de Jesus Cristo. Assim como esses 12 varões Efésios tinham um conhecimento parcial, existem pessoas hoje que conhecem parcialmente. Tem que ter uma experiência integral da graça de Deus. Diga glória a Jesus. O desejo do escritor dos Hebreus no capítulo 12 é que ninguém se prive da graça do Senhor.
Paulo disse em Romanos 15, eu sei que chegando a vós eu chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Meu amado irmão, o Evangelho de Jesus Cristo implica obrigatória e necessariamente em receber o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Essa mensagem de João Batista, o que vem depois de mim vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E esses varões da cidade de Éfeso não sabiam disso, então tinham que ter a operação completa do Senhor. Meu amado, o Senhor está nos impulsionando, você precisa receber o Espírito Santo. Fala isso para o irmão do lado, você precisa receber o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. A obra do Senhor não está completa na tua vida se você não recebeu o Espírito Santo. Você pode ouvir quantas pregações quiser, cantar quantos hinos quiser, falta, sempre há de faltar o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, Paulo continuou pregando na cidade de Éfeso. Ele pregou o maior tempo que lhe foi permitido numa sinagoga judaica. Ele pregou 3 meses, mas já houve contenda, confusão. Paulo teve que se afastar com os discípulos e ele pregava todos os dias na escola de um homem chamado Tirano. É uma informação extra bíblica, dizem os estudiosos, dizem os documentos da época. A cidade de Éfeso já era na região quente, já não era mais nas regiões frias da Europa, mas na região quente, perto ali do Oriente Médio, muito quente. Então os trabalhos na cidade de Éfeso iam até às 11 da manhã, eram interrompidos e voltavam às 16 horas. Das 16 em diante continuavam as atividades profissionais e comerciais. Então dizem os estudiosos, com base em documentos antigos, que o apóstolo Paulo trabalhava no horário comum, e nesse horário das 11 às 16, ele pregava incansavelmente o Evangelho de Jesus. E como Éfeso era uma capital, afluía muita gente, tinha muita gente que ia lá para estudar, para receber informações, para comércio, iam lá e acabavam sendo influenciados pelo Evangelho do Senhor Jesus, de sorte que, Paulo disse na carta aos Filipenses, que já em sua época o mundo inteiro já tinha ouvido falar de Jesus. Diga glória a Deus, porque Paulo ficava em pontos estratégicos e dali saía influência para o resto do mundo. Pessoas que recebiam a palavra do Senhor em Éfeso saíam anunciando esta palavra. Glória a Jesus. Versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, a obra completa de Deus implica receber o Espírito Santo, implica em anunciar o Evangelho para quem precisa, implica em ver as maravilhas de Deus acontecendo. Repita comigo, Deus opera maravilhas até hoje. Glorificado seja Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. O Senhor é eternamente poderoso. Existe uma vertente teológica que diz que os sinais milagrosos cessaram com o término da escritura do Novo Testamento. Depois disso, Deus não age mais. Irmãos, isso é um absurdo, isso é negar a essência das escrituras. Deus é o mesmo. Fala para o do lado, Deus é o mesmo. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez toda a constelação, todo o sistema solar parar por causa da oração de Josué, é o mesmo Deus. Esse é o nosso Deus hoje. Salmo 48:12, esse é o nosso Deus para sempre, será o nosso guia até a morte. Maravilhas extraordinárias. Versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quer dizer, Deus operava com cura de enfermidades e com expulsão de demônios. Diga glória a Jesus. Irmãos, e lenços e aventais eram do equipamento profissional do apóstolo. Os lenços de trabalho, os aventais com que ele trabalhava, quer dizer, na sua profissão, mas mesmo trabalhando, ele era cheio do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da vida prática, é o Evangelho do dia a dia, de 24 horas. Paulo não conseguiu esta unção vivendo isolado lá nos montes do Tibete. Diga glória a Jesus. Aquele povo esquisito que vive longe de todo mundo. Não, ele vivia no meio de todos e ele trabalhava e era cheio
cheio de unção, de sorte que até a sua roupa tinha unção da parte de Deus. Isso é possível de ter até hoje. Diga glória a Jesus. É só buscar, é só viver intensamente. Irmãos, tem gente que não entende isso. Quando a gente fala buscar, tem gente que acha, buscar precisa assim ficar horas em oração. Meu amado, buscar significa quando dentro de você tiver um concerto profundíssimo com Deus, você é do Senhor. 24 horas por dia você é do Senhor. Você está em Deus. Você está em comunhão com o Senhor. Diga glória a Jesus. A prova está aqui. O apóstolo Paulo não estava nem em isolamento e nem em retiro espiritual. Ele estava embrenhado na vida cotidiana, cheio de unção de Deus. Falo assim, você tem que ser assim. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já li livros daquele escritor que chama Watchman Nee, que era chinês. Os orientais têm muito disso. Eles desenvolvem o poder latente da alma. É um poder que Deus não permite com que se exerça, que entra assim na esfera fala para o irmão assim, misericórdia, da bruxaria, do espiritismo, essas coisas psiquiátricas, essas coisas que evoluem a outra dimensão. Irmãos, os orientais, aqueles monges, eles ficam assim 30 dias sem comer, e eles ficam dotados de alguns poderes sobrenaturais que não são de Deus. Como eles querem desenvolver poderes da alma, com essa coisa de percepção extrasensorial, negócio de viagem astral, projeção astral, querer ter poder espiritual sem ser de Deus. Isso é completamente diabólico. Fala de misericórdia. O apóstolo Paulo não era assim. Ele não conseguiu isso em isolamento. Ele conseguiu isso na comunhão com o Senhor, vivendo no meio de todo mundo. Diga glória a Jesus, falando com todos e anunciando o Evangelho incansavelmente. Irmãos, versículo 13, a partir dali fala alguns exorcistas ambulantes judeus, pessoas que andavam expulsando demônios com intenção de ganhar dinheiro com isso. 7 filhos de Seva, um homem que era sumo sacerdote dos judeus, eles tentavam esconjurar os demônios, dizendo assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Só que isso aconteceu na cidade de Éfeso, e o demônio falou assim para eles: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E este homem atacou estes exorcistas, e eles ficaram nus e feridos, tiveram que fugir, e isso se propagou na cidade de Éfeso. Diga glória a Jesus. E trouxe temor. Versículo 17, caiu temor sobre todos. Irmãos, versículo 21 diz que foi uma obra completa de Deus. Repita comigo: para a obra de Deus ser completa, tem que haver temor. Meu amado, temor de Deus não é só porque estamos na igreja, sempre que vamos pegando familiaridade de tal maneira que percamos a reverência, o temor, o respeito. Deus é Deus e o diabo é diabo. Faz misericórdia. Irmãos, caiu o temor sobre todos. Só que aconteceu uma coisa profunda aqui. Caiu o temor sobre todos. O nome de Jesus era engrandecido. Versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando, publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Meu amado, depois que alguém tentou expulsar demônio e não conseguiu, e foi uma vergonha, porque o nome de Jesus não é uma palavra mágica que qualquer boca pode proferir. 2 Timóteo 2, o fundamento do Senhor fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, quando aconteceu isso de um endemoniado bater nestes homens, eles saírem nus e envergonhados, isso deu temor nos outros.
E como imediatamente após estar narrado esse episódio, que os que tinham seguido artes mágicas vieram confessando e publicando seus feitos e queimando estes objetos de magia, esses livros, meu amado irmão, não é demais cogitar do seguinte: quando viram que o diabo estava batendo mesmo no povo lá, quem se tinha por convertido, quem disse que era convertido, mas ainda tinha coisas comprometedoras em sua própria casa, ainda tinha coisas do passado, da magia, da feitiçaria, do espiritismo, de reencarnação, foi correndinho confessar e publicar e queimar, antes que o diabo viesse para cima dele. Assim, viu? Diga glória a Jesus. Por quê? Porque tinha perdido o temor na presença de Deus com coisa escondida. Então fique na presença do diabo, que daí ele já te escracha e já te envergonha. Favor e misericórdia. Já vieram confessando, publicando os feitos e queimando o que tinha vínculo, o que tinha compromisso com o passado. Tem alguma coisa na sua casa que ainda te vincula a coisas do passado, coisas que não são de Deus? Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que provoca. Tem gente que vem na igreja, está fazendo coisa errada, vem na igreja. Não tem revelação, não tem profecia. Ele se sente assim, autorizado a continuar aprontando. Tudo bem. A hora que cai um endemoniado, você vai ver que é bom. Fala assim, viu? Vai ver que é bom. Porque daí vai para cima de você. Fala assim, vai para cima de você. Se você está no Senhor, você expulsa. Se você está com comprometimento com o diabo, vai para cima de você. Diga glória a Jesus. Conserta a tua vida. Fala isso para o irmão do lado. Conserta a tua vida. Diga glória a Jesus. E outra, confessando e publicando os seus feitos. Quer dizer, tem que confessar publicamente. Confesse antes que o diabo conte. Melhor que saia da tua boca. Diga glória a Jesus, mais nobre. Louvado seja Deus. Versículo 20, assim: a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, eu li livros muito profundos sobre as viagens de Paulo. Na primeira viagem, aquela que Paulo teve, aquele encontro com Elimas, o Bar Jesus, depois ele foi para Antioquia da Pisídia e teve aquele discurso longo na sinagoga. Aquela primeira viagem, dizendo o escritor, Paulo, pelo poder de Deus, ele transtornou o mundo judaico que estava disperso pelo mundo, transtornou de forma tal que o judaísmo acabou. Na segunda viagem, o apóstolo transtornou o mundo romano. Foi quando ele foi para Filipos e foi preso. Paulo disse que era cidadão romano e colocou tudo em polvorosa. E na terceira viagem, que é essa aqui, Paulo colocou em polvorosa o mundo pagão, o mundo da adoração dos deuses. Fala assim, Jesus, tudo isso Deus fez por um homem. Deus transtornou o mundo inteiro por um homem. Meu amado, a fé do Evangelho de Jesus Cristo não é uma fé fraca, é poderosíssima. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Jesus. Meu amado, basta Está escrito em Jeremias 5 que o Senhor estava procurando em Jerusalém. Se ele encontrasse um homem que praticasse a justiça e andasse verdadeiramente com o Senhor, ele iria poupar a cidade. Aliás, quando Deus foi destruir o mundo pelo dilúvio, Deus encontrou Noé. Através deste o Senhor levantou sucessão, o Senhor levantou semente. Diga a glória a Jesus. Meu amado, não basta Se a tua casa está de pernas para o ar, basta você se consertar. É que tem gente que diz assim: pastor, que adianta eu buscar, mas meu marido, minha mulher, minhas filhas não querem nada. Basta meu filho. Fala assim, basta você. A hora que você tomar jeito, a tua casa muda. Diga glória a Deus.
Glória a Jesus. Irmãos, cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Meu amado, aqui nós vemos que o apóstolo ele tinha assim ambições espirituais. Ele já tinha tido fruto em muitos lugares, mas ele queria continuar anunciando, passando pelos lugares onde ele já tinha anunciado para confirmar os discípulos, e ir em outros lugares nos quais ele não tinha pregado, para lá também ter fruto. Aliás, ele escreve expressamente isso em Romanos capítulo 1, quando ele disse para os romanos que tinha muito desejo de ir a Roma, para lá ter algum fruto espiritual e ser fortalecido pela fé mútua, tanto dos romanos quanto do próprio apóstolo, para com eles. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, ele tinha visão, ele tinha desejos espirituais, coisas pelas quais ele batalhava. Por isso que ele dizia: prossigo para o alvo, e o alvo é levar muitos ao Senhor Jesus. Então ele escolhia lugares estratégicos, lugares onde ele pudesse ter a maior influência possível. E o Senhor falou muito comigo isto: qual é a tua intenção espiritual? Qual é o teu objetivo espiritual? Você tem algum? Pergunta, irmão, se você tem algum? Meu amado, tem gente cujo objetivo espiritual é: pastor, eu estou aqui, tentando não cair até o dia de morrer. Faça-me o favor. Assim, faça-me o favor. Tem gente que não fala isso, mas é isso que faz. É espiritualidade de sobrevivência. Estamos aí, pastor? Fazer misericórdia. Qual o objetivo? O que você quer de Jesus? Irmãos, não é pecado isso, o apóstolo tinha, ele propôs em espírito, quer dizer, ele alcançou isso em oração, alcançou isso no Senhor, e aliás, ele realmente cumpriu isso. Ele foi para Roma preso, mas foi. Diga glória a Jesus. Glória a Deus, o objetivo dele. Irmãos, a partir do versículo 23, diz ali que houve um não pequeno alvoroço. Ali houve uma contenda na cidade de Éfeso. Irmãos, o capítulo 19 de Atos é uma prova tremenda de que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é verdade, é um registro absolutamente fidedigno. Os livros de história falam que haviam as 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Colosso de Rhodes, o farol de Alexandria, as pirâmides do Egito, a estátua de Zeus que diz que desceu do céu, misericórdia, quase misericórdia, e o templo de Diana em Éfeso, que diz aqui neste capítulo, os registros históricos confirmam, e aqui diz que a cidade de Éfeso tinha procônsules, e tinha audiências, e tinha forma de um fazer reclamação contra outro. Os livros históricos confirmam isso. Aqui diz que toda a multidão da cidade concorreu para o teatro, onde ali eles ficaram gritando por 2 horas: grande é Diana dos Efésios, e a arqueologia descobriu na cidade de Éfeso o teatro da cidade, que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Fala assim, Jesus. E feito de tal forma que a acústica é impressionante, porque, lógico, naquela época não tinha microfone. Diga glória a Jesus. Aqui fala que tinham asiarcas. Diga glória a Deus. Que eram autoridades do governo romano, mas de cunho religioso, e demorou-se muito tempo, mas acharam escritos arqueológicos que confirmam que existiam realmente tais autoridades. Tudo isso mostra que a palavra de Deus é um registro completamente fidedigno. Aqui fala do Demétrio, que era o chefe dos artesãos dos ourives, que faziam nichos de Diana. Diana é aquela do açúcar Diana. Fala assim, misericórdia. Aliás, aquele desenho é o desenho da deusa Diana, que também era conhecida como Artemis, ou para os asiáticos era conhecida como deusa Cibele, deusa da fertilidade, deusa da prosperidade, deusa da sexualidade e coisas piores mais à frente. E era um templo totalmente suntuoso, e os artífices faziam esses nichos de Diana e vendiam, e diz aqui o texto que disso eles tiraram toda a sua prosperidade, eles ficaram riquíssimos por causa disso. E chegou o apóstolo pregando que não são deuses os que se fazem com as mãos. Aliás, ele pregava isso desde Atenas, pregou em Éfeso: não são deuses os que se fazem com as mãos. E o Demétrio disse: a nossa
profissão corre o risco de cair em descrédito, pois a majestade daquela que toda a Ásia venera corre o risco de decair, que era a deusa Diana. E daí a multidão ficou berrando por 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. Faça misericórdia. Irmãos, tem muitas considerações aqui. Essa mistura de religião com comércio, isso é coisa bem velha e completamente diabólica. Outra coisa, a idolatria é absurda, estapafúrdia, cega, e ela se torna assim insana. O povo da cidade ficaram berrando que nem uns malucos por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Até que chegou uma autoridade romana e disse assim: se vocês não pararem de berrar, o governador vai achar que isso aqui é uma revolução, vai mandar tropa, vai destruir a cidade. Daí todo mundo ficou quietinho. Mas assim, misericórdia. Porque os idólatras ficaram assim malucos, ensandecidos, berrando por 2 horas sem parar. Irmãos, tudo isso mostra a tragédia da idolatria, de adorar aqueles que não são deuses, de adorar quando não é o Senhor, o único Deus verdadeiro. Diga glória a Jesus. João 17: e a vida eterna é esta, que te glorifique a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, outra coisa, o crente tem que ser prudente, porque a insanidade é coisa de espírito de religiosidade. Ficar berrando por 2 horas a mesma frase, assim. E outra, irmãos, não adianta você berrar uma mentira por 2 horas, que não é pela repetição da mentira que ela se torna verdade. Grande Diana dos Efésios, esse templo foi destruído faz quase 2000 anos, nunca mais foi reerguido, e não existe mais no mundo quem adore Diana. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Por isso que de 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, mas sim a favor da verdade. Tem muita lição nisso aqui. Mas, irmãos, para encerrar a meditação nesta noite, o Senhor nos leva ainda ao versículo 31. Versículo 30. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Diga glória a Jesus. Irmãos, para encerrar esta mensagem, pense nisto. O apóstolo anunciou o evangelho na cidade de Éfeso, muita gente se converteu, levantou-se oposição. O apóstolo, ele não tinha medo, ele não era covarde, a cidade inteira estava empolvorosa com aquilo e o povo revoltado, naquele estado de torpor. Diga glória a Jesus. O que Paulo quis? Eu vou lá e vou falar com esta multidão. Só que os discípulos, quer dizer, os crentes, os membros da igreja, disseram assim: não, você não vai. O povo está desvairado, está que nem louco na rua, eles vão te matar. Não vai. E alguns, esses asiarcas, não eram crentes, eles eram autoridades do governo, mas tinham amizade com Paulo e também não permitiram que Paulo fosse. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui para encerrar, como nós estamos falando sobre a obra completa de Deus, o Evangelho, a descida do Espírito Santo, as maravilhas, a expulsão de demônios, confessar e publicar os feitos, romper com todos os vínculos do passado, diga glória a Jesus. Também tem isso. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem espiritual, sem dúvida nenhuma. No Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, o personagem em maior relevância é o apóstolo Paulo. Ele tinha a sabedoria de Deus, ele compreendia o mistério de Deus, mas nem todas as conclusões, nem todas as ideias que ele tinha eram as melhores. Por exemplo, ele disse assim: eu vou me apresentar ao povo no teatro. Tá, pode ser louvável pela coragem, mas deplorável pela imprudência. Faz misericórdia. Se ele fosse, ele teria sido morto no meio daquela turma, daquele povo louco. Paulo disse assim, que ele, como homem, combateu contra as feras em Éfeso, em 2 Coríntios capítulo 11. Dizem os livros que nenhum cidadão romano seria lançado num estádio para lutar com leões. Pode ser que no caso do apóstolo tenha acontecido isso,
por causa da perseguição contra os cristãos. Mas alguns até conjecturam que, quando ele disse lutar contra as feras, era contra o povo de Éfeso, que estava numa atitude bestial, insana daquele jeito. Então, ele querer se apresentar ao povo não era prudente de forma alguma. Foram os crentes, os membros da igreja, aqueles que foram evangelizados pelo próprio apóstolo, que não tinham tanto conhecimento, não tinham tanta maturidade, nem unção, nem intimidade com Deus, mas neste momento o Senhor se aproveitou deles, e houve ali concordância, o Senhor operou e impediram que uma imprudência fosse cometida. Diga glória a Jesus. O que significa isso? Por maior que seja alguém espiritualmente, precisa dos irmãos. Fala para nós assim, viu? Nós precisamos ter irmãos. Irmãos, por quê? Irmãos, eu já vi muito isso, assim, esses crentes assim, meio metidos e meio gabolas, meio falantes assim. Ai, pastor, eu não quero nada com o homem, o meu negócio é com Deus. Ih, mas quanta ignorância. Fala assim, quanta ignorância. A pessoa que fala isso é melhor que Paulo, né? Porque que foram os discípulos, os crentes pequeninos, que dizem assim, escuta Paulo, você não acha que... Mas em misericórdia, foram os irmãos, quer dizer, foi o auxílio dos irmãos. E outra coisa, irmãos, o apóstolo tinha amigos ali dos principais da cidade, que eram seus amigos, que também disseram, não vá. Repita comigo, o crente tem que ter amigos. Diga glória a Jesus. Irmãos, é engraçado que no meio religioso pode ficar assim um clima meio esquisito. A pessoa vem no culto assim para absorver tudo espiritualmente o que ela quer, o que ela pretende, o que ela necessita, e o resto é resto, não dá bola para ninguém. Você vai ter problemas por causa disso, porque vai ter decisões na tua vida que não basta ser espiritual. Tem que ter, irmãos. Aliás, foi por isso que o Senhor formou a igreja, que é um corpo que, pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, opera o crescimento do corpo de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor amado, nós queremos e nós desejamos de todo o coração a obra completa do Senhor, a obra completa do Evangelho, Senhor, com a unção do Espírito Santo, com o poder para expulsar demônios, com o temor de Deus, com a confissão de pecados, com o desfazimento dos vínculos anteriores. Meu Senhor amado, com unção constante até no trabalho, Senhor amado, até nos objetos de serviço, que haja unção de Deus, que haja proclamação da glória de Deus, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que os alicerces das trevas sejam abalados, que o mundo seja perturbado com a sua contaminação e a sua concupiscência. Senhor, nós clamamos, meu Deus, que tudo isso seja cumprido com a direção e o Espírito, Senhor, com os objetivos espirituais, meu Deus, com os anseios da alma, com os anseios daquilo que queremos conquistar de Ti nesta jornada enquanto estamos nesta vida, e também, Senhor, com vínculos que se façam com os irmãos verdadeiros, com a família de Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, dá graça a cada um, opera, Senhor, derramando do Espírito Santo. Senhor amado, os que nesta noite estão aflitos, angustiados, preocupados, que recebam resposta, graça, iluminação, Senhor, que o Senhor mude os pensamentos, que o Senhor mude a forma de ver, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus.